Bom dia, seja bem-vindo a mais um momento de culto da Congregação Luterana Evangélica da Penha. Eu sou o pastor Jean. Hoje nós celebramos o terceiro domingo após a Epifania, um período do ano da Igreja onde nós estudamos a aparição de Jesus, os seus primeiros milagres, as primeiras mensagens que ele anunciou. Nós iniciamos esse culto cantando o primeiro hino. Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que pela lei de Deus nós somos condenados ao inferno. Nós desrespeitamos a palavra de Deus constantemente, dificilmente amamos o nosso próximo como deveríamos, dificilmente obedecemos a Deus de forma correta, quem dirá perfeita. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados a Ele, com confiança, sabendo que Ele quer nos perdoar. Por isso eu convido a todos a confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio da tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Pai, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos conceda a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, tem compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse em nosso lugar. E por amor de seu nome, perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. O salmo para este culto está registrado no Salmo de número 19, do versículo 7 até o versículo 14, onde está escrito: A lei do Senhor é perfeita e nos dá forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são retos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre.
Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O texto do Antigo Testamento, reservado para este momento de culto, está registrado no livro de Neemias, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10, onde está escrito: Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º deste mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Aniás, Urias, Ilquias e Maesias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulã. Esdras ficou ali no estrado acima do povo e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zapetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali, explicando a lei, disseram ao povo: Esse dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. O texto do Evangelho está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 30. E assim está escrito: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos
e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olharam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Até aqui a leitura. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelista Lucas, após narrar o batismo e a tentação de Jesus no deserto,
introduz o tema do ministério de Jesus com as palavras: o poder do Espírito Santo estava com ele. Jesus ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. E Lucas escolhe a rejeição de Jesus por seus conterrâneos em Nazaré como um ponto inicial da narrativa de seu ministério. Ele relata que Jesus, no sábado, conforme o seu costume, foi à sinagoga em Nazaré com seus discípulos. Desde a infância até a idade dos 30 anos, tinha ido ali todos os sábados. Ao chegar, se levantou, isto é, se ofereceu para fazer a leitura bíblica. Entregaram-lhe o rolo do livro de Isaías. Jesus dele escolheu o texto, leu e então sentou-se para dar a mensagem e explicá-la aos ouvintes. E Jesus disse: o Senhor me deu o seu Espírito, me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade, dar visão, anunciar que chegou o tempo de o Senhor salvar o seu povo. Esse texto de Isaías, lido por Jesus, é uma profecia, uma promessa que anuncia como será a vinda do Messias, o Salvador prometido. O que é dito, de fato, aconteceu e se cumpriu em Jesus. O Senhor me deu o seu Espírito, me escolheu. Isso aconteceu quando ele foi batizado por João Batista. O próprio Lucas escreve que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E o Pai falou do céu: tu és o meu Filho amado e que me dá muita alegria. O final da profecia é breve, mas também um profundo resumo do que foi o ministério de Jesus, que foi de levar boas notícias aos pobres, enviado para anunciar a liberdade, dar visão, anunciar que chegou o tempo de o Senhor salvar o seu povo. Jesus repete a profecia aos discípulos de João Batista, que aflito na prisão manda que perguntem a Jesus se ele é o Messias. Jesus sabe que João entenderá o recado, carregado de certeza e de consolo. Sim, sou o prometido Salvador, o Filho de Deus em pessoa humana. Já em Nazaré, todos olhavam para Jesus com atenção. Ele, direto, diz ao povo: hoje se cumpriu a Escritura Sagrada que acabam de ouvir. Isso logo despertou elogios e a admiração dos ouvintes pela sua maneira agradável e simpática de falar. Reação semelhante acontecera em toda a Galileia. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. É a reação natural ao se ouvir alguém que fala da maneira agradável e simpática. Em especial, se nos faz ver fatos e situações com otimismo e alegria. O Messias esperado, motivo de alegria e de consolo. Mas também é natural que surjam dúvidas, questionamentos, pensamentos em como o conheciam. E os ouvintes perguntaram: mas ele não é filho de José, o carpinteiro? Ou não é ele o carpinteiro? A sua mãe não é Maria, conforme o texto de Mateus? Vão mais longe e longe demais. De onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? De onde é que ele consegue tudo isso? Ora, Jesus já deu a resposta a isso ao dizer que ele era o Messias, a pessoa em quem se cumpria a profecia de Isaías. Deus coloca aquelas pessoas diante da verdade clara e espera que a sua resposta seja acreditarem em Jesus, apesar de o conhecerem desde criança. Mas movidos por inveja, aquelas pessoas de Cafarnaum, aqueles velhos conhecidos de Jesus, se acham no direito de exigir provas visíveis, imediatas. Então Jesus os provoca com o ditado: médico, cure a si mesmo. E o questionamento: sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. Assim,
Jesus mostra como é grande, como é forte a descrença em sua mente e em coração daquelas pessoas. Tal atitude só acontece porque no íntimo daquelas pessoas existe a recusa em reconhecer a verdade que Jesus estava dizendo. Por isso Jesus repreende a atitude incrédula citando 2 fatos de sua história passada, da história do povo que eles conheciam muito bem. O da viúva de Sarepta, fora de Israel, que abrigou e foi abençoada por Elias, e do general sírio Naamã, também um gentil como a viúva, a quem Eliseu curou a lepra. Infelizmente, os ouvintes de Nazaré não reconheceram a autoridade de Jesus, e ainda menos que ele os corrigia com amor. Daí surge a atitude natural ao ouvir o que desagrada, a irritação que os leva a ter raiva de Jesus. E com a raiva vem a vontade de bater, ferir, matar quem se atreva a mostrar a verdade. Afinal, quem esse Jesus pensa que é? Está se achando o máximo. E o que eles fizeram? Lucas nos descreve isso. Eles se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade até o alto do monte para o jogar ali abaixo. O que acontece hoje ao ouvirmos o Evangelho e a Palavra de Deus? O ouvir é fundamental, mas fiquem alertas. Pode ser um ouvir em vão. O apóstolo Tiago diz: não se enganem, queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore a ficar com raiva, que não produz o que Deus aprova. Aceitem com humildade a mensagem de Deus plantada no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes da mensagem, mas a ponham em prática. Pois quem não a põe em prática, depois vai embora e logo a esquece. Jesus anunciou o Evangelho quase só na Palestina e aos judeus, mas as leituras de Epifania, da sua aparição, mostram que Ele é o único Salvador de todas as pessoas. Logo, esse anúncio inclui a nós, os gentios, os de fora do povo de Israel. Pelo Evangelho nós somos chamados para a salvação, convidados a participar do reino de Deus. Mas, se alguns se recusam a ouvir, crer no Evangelho, endurecem o coração para Cristo. O Evangelho então é levado embora e anunciado a outros. Assim como o texto diz, Jesus passou pelo meio da multidão e foi embora. Onde não foi bem-vindo, Jesus se ausentou. Jesus deixa Nazaré, vai morar em Cafarnaum para cumprir a profecia e realizar o plano profético em toda a Galileia. Depois na Judéia e nas regiões vizinhas. Mas as cidades dali que rejeitaram o Evangelho, apesar de verem os milagres de Jesus, também foram postas sob o juízo de Deus. Só existe um modo de ser parte e permanecer no povo de Deus. É através de um ouvir constante e consciente do Evangelho. Mas o crer nele não é uma reação natural, humana. Antes, é um grande milagre de Deus pelo Espírito Santo na vida de cada pessoa. O Espírito Santo nos leva a ter a carência, a receber, a confiar no Evangelho de Jesus Cristo. O que Jesus diz, hoje se cumpriu. Não se refere apenas àquele dia em Nazaré, nem ao tempo do seu ministério terreno, mas, por seu ofício profético, a todo tempo e lugar em que o Evangelho é proclamado entre as pessoas, e ali gera fé em seus corações. Isso está escrito nas palavras de Isaías sobre o ministério de Jesus, que se estende até o último dia. Até lá, devemos, em nome e com a autoridade de Jesus, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O Evangelho é atual e atuante.
até a sua plena realização do reino de Deus no retorno de Jesus Cristo. Percebam, Jesus, o Filho de Deus, o seu servo escolhido, o Cristo, cheio do Espírito Santo, não deixou de estar cada semana na casa de oração. Era importante para realizar o seu ministério evangelizador e salvador, mas também pessoalmente, para manter pela palavra vívida comunhão com o Pai, mostrada de modo significativo no seu batismo. Desde o exemplo de atitude de Jesus e do que o Pai fez e faz em nossa vida já no batismo, podemos avaliar a importância, o sentido, a necessidade e os benefícios do culto e dos serviços cristãos para a nossa vida diária, pessoal, familiar, profissional e congregacional. Reflitamos como cultos, estudos bíblicos, leitura diária da Bíblia e de devocionários alimentam e fortalecem a fé e nos animam para o serviço divino. Mas, como é fácil dispensá-los? Palavra e sacramentos são indispensáveis para podermos exercer a nossa vocação cristã na igreja, na sociedade, seja como empregado ou patrão, como pai, como filho, como marido, como esposa, como cidadão dessa pátria terrena e também do reino dos céus. Somente através da contínua comunhão com Deus, que esses meios da graça nos proporcionam, é que nós somos capacitados a viver de fato uma vida que agrada a Deus. Hoje se cumpre a profecia. Hoje Jesus te perdoa. Hoje Jesus te salva. Que o Espírito Santo nos fortaleça sempre nessa mensagem, com esta alegria, para vivermos este mundo, enquanto aguardamos o seu retorno. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Nós falamos com nosso Deus em oração. Senhor, eterno Deus e Pai, louvamos e proclamamos Tua imerecida graça, Tua contínua manifestação como nosso Salvador na pessoa de Jesus Cristo. Teu Santo Espírito sempre e poderosamente nos quer envolver e usar na obra de levar as boas novas, o Evangelho a todas as pessoas, em especial aos pobres e humildes, aos que têm fome de Tua palavra e aos que choram, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Preserva-nos de fazer de nosso culto uma rotina, mero hábito. Estando na casa de Deus, experimentemos como amas a cada um de nós e nos ofereces por graça muitas bênçãos. Pela Tua santa palavra, hoje ouvida, fortalece a nossa fé, ilumina o nosso entendimento, guia nosso modo de agir. Por meio dela, na ação do Espírito Santo, fazes com que tenhamos sede de receber pelos meios da graça, palavra e sacramento, consolo, entendimento correto e amor uns pelos outros, no corpo de Cristo, a sua Santa Igreja. Também remove e nos ajuda a superar as barreiras que criamos entre Ti e nós, Teu povo, e entre os irmãos na fé contra outras pessoas, por orgulho vão, preconceito descabido, intolerância inútil e falta de amor cristão. Perdoa, Senhor, que temos nos envolvido em discórdias, comentários maldosos, falsas notícias e sensacionalismo, que temos nos inclinado para a indiferença,
insensibilidade e indiferença diante o sofrimento, do abuso, da violência e da agressão. Como nos reconciliaste contigo, aumenta em nós o desejo e o esforço pela paz com o próximo e a reconciliação entre as pessoas. Neste ano em que teremos eleições em nível nacional e estadual, dá-nos sabedoria para que cada um de nós, desde já, procure escolher bem os candidatos em quem votar. Faze florescer e frutificar na Igreja, como corpo de Cristo, os melhores dons, e que nós nos esforcemos, ponhamos muito empenho em que isso aconteça. Oramos em favor das crianças, adolescentes e jovens cristãos que estudam e são preparados para exercer teu serviço a Ti, pelas famílias e em especial pelos pais e mães, por patrões e empregados, cidadãos e autoridades. Oramos e agradecemos por professores e professoras em todos os níveis, por escolas, suas autoridades e serviçais, por todos que com seu trabalho no campo, na indústria e em outras funções necessárias, colaboram para o melhor convívio social. Intercedemos pelos enlutados, enfermos, doentes terminais. Lembramos aqueles que pediram que a Igreja orasse por eles. Agradecemos-te porque a muitos deste a alegria da recuperação. E tudo o mais colocamos em tuas graciosas mãos, orando como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Mais uma vez, meu cordial bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus por todas as oportunidades que nós temos, mesmo que de forma um pouco diferente, de estarmos ligados à sua palavra, de ouvirmos o anúncio do perdão e sermos fortalecidos pelo seu Evangelho. Nosso próximo culto será no dia 30 de janeiro, acontecerá de forma presencial e será conduzido pelo teologando Diogo Garcês Palha. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A Deus cantai louvores, você